Olá, tudo bem? Um dos espíritos mais presentes na codificação do Espiritismo, com muitas mensagens na Revista Espírita e no Livro dos Médiuns, é o espírito Erasto. Em algumas passagens, ele se diz discípulo do apóstolo Paulo. Existem poucas citações sobre Erasto no Novo Testamento, né? Ele é citado por Paulo na sua epístola aos Romanos, capítulo 16, versículo 23, onde é informado que ele, Erasto, era o tesoureiro da cidade, provavelmente a cidade de Corinto. Também é citado na segunda epístola, aliás, na segunda epístola a Timóteo e também no capítulo 19 dos Atos dos Apóstolos. O espírito Erasto logo conquistou a simpatia de Kardec, pelo que Kardec considerou como sendo uma linguagem clara e lógica, ou quem sabe essa simpatia tenha se dado por influência do suposto médium através do qual Erasto se manifestava, o que eu acho mais provável. No Evangelho segundo o Espiritismo também há várias mensagens atribuídas ao espírito Erasto, numa delas chamada A Missão dos Espíritas, publicada originalmente na Revista Espírita. Kardec esclarece que Erasto é o anjo da guarda do médium, anjo da guarda ou espírito protetor, né? E quem é o médium? O médium é o Senhor D'Ambel. O Senhor D'Ambel era amigo pessoal de Kardec, secretário de Kardec, vice-presidente da Sociedade Espírita de Kardec. Para mim, parece claro, e acho que não estou exagerando, né? Parece claro que esse fato tenha sido decisivo para que Kardec concedesse tanta autoridade ao suposto espírito Erasto. No próximo vídeo, nós vamos saber mais sobre o médium Senhor D'Ambel. Não perca esse vídeo. Acho que é a primeira vez que eu digo isso. E Senhor D'Ambel, esse que mais tarde parece ter se tornado dissidente de Kardec. No Livro dos Médiuns, no capítulo chamado Das Manifestações Físicas Espontâneas, no título Fenômeno de Transporte, Kardec publica uma dissertação sobre o tema assinada por Erasto. Depois Kardec interroga um espírito que teria produzido alguns fenômenos de transporte. Antes do interrogatório, Kardec esclarece: as perguntas que se seguem foram dirigidas ao espírito que os operara, mas as respostas se ressentem por vezes da deficiência dos seus conhecimentos. Submetemo-las ao espírito Erasto, muito mais instruído do ponto de vista teórico, e ele as completou, aditando-lhes notas muito judiciosas. Um é o artista, o outro o sábio, constituindo a própria comparação dessas inteligências um estudo instrutivo, porquanto prova que não basta ser espírito para tudo saber. Oh, Kardec! Kardec começa a interrogar, vou sentir falta dessas partezinhas mais engraçadas, assim vou sentir falta. Kardec começa a interrogar o espírito, e conforme o espírito responde às perguntas de Kardec, Erasto corrige as explicações do espírito. Eu vou ler algumas perguntas. 11ª pergunta. A produção do fenômeno dos transportes não é de alguma forma penosa? Não te causa algum embaraço? Resposta. Não nos é penosa em nada, quando temos permissão para operá-los. Poderia ser-nos grandemente penosa, penosa quer dizer dificultosa, né? Difícil. Poderíamos ser grandemente penosa se quiséssemos produzir efeitos para os quais não estivéssemos autorizados. Kardec pergunta ao espírito se a produção desses fenômenos de transporte é penosa, ou seja, se provoca algum sofrimento, algum desconforto, e o espírito responde que não. Mas Erasto, cheio de autoridade, não se contém e intervém na resposta. Nota de Erasto. Ele não quer convir em que isso lhe é penoso, embora o seja realmente, pois que se vê forçado a executar uma operação, por assim dizer, material. Você pode ver que apesar de o próprio espírito que teria produzido o fenômeno, ele mesmo afirme que não é penosa, né, que não é dificultosa para ele a produção desse fenômeno, Erasto diz que é.
É o mesmo que eu dizer que não me causa nenhum desconforto cozinhar, por exemplo, né? Aí vem um sabichão qualquer e diz que sim. Ele quer dizer que não, mas é muito desconfortável para ele cozinhar. 18ª pergunta. Como conseguiste outro dia introduzir aqueles objetos e estando fechado o aposento? Resposta. Fi-los entrar comigo, envoltos, por assim dizer, na minha substância. Nada mais posso dizer, por não ser explicável o fato. Um objeto foi introduzido dentro de um aposento, enquanto esse aposento estava fechado. Esse fenômeno foi atribuído a um espírito, e o suposto espírito ele mesmo está dizendo, que envolveu o objeto na sua própria substância. Foi assim que ele teria feito o objeto penetrar no aposento. 19ª pergunta. Como fizeste para tornar visíveis estes objetos que, um momento antes, eram invisíveis? Resposta. Tirei a matéria que os envolvia. Observe que é o próprio espírito que teria produzido o fenômeno. É ele mesmo que está explicando como ele fez para produzir o fenômeno. Mas Erasto acha que sabe mais que ele. Nota de Erasto. O que os envolve não é matéria propriamente dita, mas um fluido. Quando não tem que dizer eles que é fluido, né? Um fluido tirado, metade do perispírito do médium e metade do espírito que opera. Ele falava sempre com muita autoridade, né? Nós nem sabemos se realmente existem fenômenos como esse, em que um objeto é transportado de um aposento para outro, por assim dizer, atravessando as paredes. Hoje, que todo mundo tem celular, né, que filma tudo em alta resolução, estranhamente ninguém consegue produzir um fenômeno assim. Mas Erasto se acha grande conhecedor do assunto. Continua Kardec. 20ª pergunta, dirigida a Erasto. Pode um objeto ser trazido a um lugar inteiramente fechado? Numa palavra, pode o espírito espiritualizar um objeto material de maneira que se torne capaz de penetrar a matéria? O espírito disse que envolveu o objeto na sua própria substância, né, e que entrou no aposento carregando o objeto consigo. Então Kardec está perguntando ao espírito Erasto se isso é possível. Erasto responde: é complexa esta questão. O espírito pode tornar invisíveis, porém não penetráveis, os objetos que ele transporte. Não pode quebrar a agregação da matéria, porque seria a destruição do objeto. O espírito supostamente, né? Não tem prova de nada aqui, mas ele supostamente produziu um fenômeno de transporte e explica para Kardec como fez isso, né? Como é que ele fez isso? Envolvendo o objeto na sua própria substância. Foi o espírito que fez, não foi Erasto, mas Erasto desmente o espírito e afirma que o espírito não pode tornar penetráveis os objetos que ele transporte. Um produz o fenômeno e diz como produz. O outro simplesmente diz que isso não é possível. E o mais interessante, Kardec deixa tudo por isso mesmo. Kardec não tece mais nenhum comentário. Kardec deixa tudo do jeito como está. O dito pelo não dito. Ou seja, nada ficou explicado. Não temos nenhum elemento para acreditar que de fato esse fenômeno tenha acontecido. Tá? O suposto espírito que teria produzido o fenômeno dá a sua explicação para a sua produção. Erasto desmente o espírito e Kardec dá o assunto por encerrado. E esse é o bom senso encarnado, né? Que chamam Kardec de o bom senso encarnado, né? Esse é o homem da lógica e da razão. E temos que lembrar que Erasto é constantemente elogiado por Kardec.
Aliás, Erasto é o autor daquela famosa frase tão repetida pelos espíritas: melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Bonita frase, né? Colocaram em prática? Não colocaram. Colocam hoje? Muito menos. Kardec nunca seguiu esse conselho. Kardec acreditou na comunicação dos espíritos, e eu não posso criticá-lo por isso, pois eu também acreditei por muito tempo. E ele desprezou qualquer tipo de experimentação. Kardec partiu diretamente para a tarefa que ele acreditava ser a sua missão. Missão de construir uma doutrina a partir das comunicações que algumas pessoas do seu círculo de amizades escreviam e diziam ser de espíritos. Eu devo repetir que acredito que muitas dessas pessoas deviam realmente pensar que eram médiuns. Não agiam de má fé ou com fingimento, mas convenhamos que não há nada de racional nisso. Você pode ficar com a impressão de que, se Kardec confiava assim em Erasto, é porque Erasto tinha demonstrado de algum modo que merecia essa confiança. Erasto se manifestava com linguagem sóbria, né? Mantinha uma certa coerência nas suas comunicações, mas era só isso também. Não há nada de extraordinário nas suas comunicações. Nada que qualquer encarnado relativamente culto, nem precisa ser nenhum bambambam, nada que qualquer encarnado relativamente culto não pudesse dizer. Mas o fato é que o médium que dizia manifestar Erasto, o senhor D'Ambel, era amigo de Kardec, era pessoa muito próxima de Kardec, era pessoa de inteira confiança de Kardec, tanto que era seu secretário. Tinham inclusive os mesmos preconceitos. Eu vou ler uma matéria da Revista Espírita do mês de agosto de 1864, se chama Destruição dos Aborígenes do México. Escreve assim Kardec: escrevem-nos de Bordeaux. É alguém que está escrevendo para Kardec, Kardec está publicando na Revista Espírita. Lendo no Civilisateur de Lamartine as cartas de Cristóvão Colombo sobre o estado do México no momento da descoberta, chamou-nos particularmente a atenção a seguinte passagem. Agora é Cristóvão Colombo, né? Um leitor da Revista Espírita escreve a Kardec para contestar a suposta superioridade europeia. Esse leitor reproduz uma carta de Cristóvão Colombo. A carta diz assim: a natureza, diz Colombo, a natureza ali é tão pródiga que a propriedade não criou o sentimento de avareza ou de cupidez. Esses homens parecem viver numa idade de ouro, felizes e tranquilos em meio de jardins abertos e sem limites, que não são nem cercados por fossos, nem divididos por paliçadas, nem defendidos por muros. Agem lealmente um para com o outro, sem lei, sem livros, sem juízes. Olham como um homem mau aquele que se compraz em prejudicar o outro. Esse horror dos bons contra os maus parece ser toda a sua legislação. Sua religião é apenas o sentimento de inferioridade, de reconhecimento e de amor ao ser invisível que lhes havia prodigalizado a vida e a felicidade. Não há no universo melhor nação, nem melhor país. Amam seus vizinhos como a si mesmos. Têm sempre uma linguagem suave e graciosa e o sorriso da ternura nos lábios. Andam nus, é verdade, mas vestidos de candura e de inocência. Isso foi escrito por Cristóvão Colombo. E essa carta de Colombo está sendo aqui, né? Está sendo objeto de análise por parte de um leitor da Revista Espírita de Allan Kardec. Até aqui foi a carta de Colombo, agora esse leitor passa a comentar. Conforme este quadro, esses povos eram infinitamente superiores, não só aos seus invasores, os espanhóis, mas o seriam ainda hoje, em comparação aos povos dos países mais civilizados.
Os espanhóis nada tomaram de suas virtudes e os contaminaram com os seus vícios. Em troca de sua boa acolhida, não lhes trouxeram senão a escravidão e a morte. Esses infelizes foram, em grande parte, exterminados, e o pouco que deles resta perverteu-se ao contato dos conquistadores. Diante desses resultados, pergunta-se: onde está o progresso? E que benefício moral colheu a humanidade de tanto sangue derramado? Não teria sido melhor que a velha Europa ignorasse o novo mundo, tão feliz antes dessa descoberta? Agora escreve aqui Kardec, né? Eis a resposta obtida na Sociedade de Paris, dia 8 de julho de 1864. Médium, Senhor Dambel, Espírito, Erasto. Ele diz assim, Erasto falando: sob as aparências de uma certa bondade natural e com costumes mais suaves do que virtuosos, os incas viviam indolentemente, sem progredir nem se elevar. Os incas. Que incas? Quando foi que houve incas no México? Será que ele não quer se referir aos astecas? Qualquer estudante de ensino médio sabe que os incas habitaram a América do Sul. E Kardec mais tarde menciona esse comentário de Erasto e não o corrige. Sinal de que Kardec também estava mais por fora que arco de barril. Né? Não que Kardec fosse obrigado a dominar todos os assuntos, claro que não é isso. Mas é de se esperar que alguém que se meta a tratar de um tema, pelo menos tenha uma breve noção daquilo que esteja falando. E que chinelagem, não sei se conhece o termo chinelagem, aqui no Sul chinelagem é sem vergonhice, né? Que chinelagem é essa de julgar os povos antigos que ele certamente não conhecia, não sabia nada do que estava falando. Se ele achava que os incas habitavam o México é porque não sabia nada, absolutamente nada do assunto. Como é que alguém que não sabe absolutamente nada do assunto vai julgar o caráter de um povo? Quem é esse espírito para dizer que aquele povo vivia numa bondade apenas aparente, que os seus costumes eram mais suaves do que virtuosos e que viviam indolentemente? Indolentemente é a mãe. Quem esteve lá foi... já estou xingando a mãe do cara, vê se tem cabimento um negócio desses. Nem tem mãe, né? Espírito Erasto. Quem esteve lá foi Cristóvão Colombo, não foi ele? E ele está desmentindo Colombo. Como é que nós vamos levar a sério uma doutrina construída em cima de opiniões de gente assim? E estou falando de gente agora, não de espírito. Porque é óbvio que nunca houve espírito nenhum ditando doutrina nenhuma. Mas mesmo que se tratasse de espíritos, vamos supor, poderia ser que os médiuns, num estado de transe, acessando um nível de consciência mais elevado, fossem capazes de nos oferecer um modelo de virtude novo. Mas isso... E não venha me dizer que isso aconteceu porque era na Revista Espírita, que a revista era o laboratório de Kardec, mas que essa mensagem não entrou para a doutrina. Mas tem um monte de absurdos que entraram para a doutrina. Quer só um exemplozinho bem rapidinho? Capítulo 6 do livro A Gênese. Capítulo todo, uranografia geral. Camille Flammarion, Galileu Galilei. E Kardec enchia a bola de Erasto, como quando afirmou que se tratava de um espírito que já provou muitas vezes a sua superioridade. Superioridade em que, no caso, Kardec? Continua o espírito superior, Erasto. Faltava a luta a essas raças primitivas, e as batalhas sangrentas não os dizimavam.
Se uma ambição individual aí não exercia uma pressão soberana para lançar aquelas populações a guerras de conquistas, nem por isso eram menos atingidas pelo perigoso vírus que levava sua raça à extinção. Era preciso retemperar as fontes vitais desses incas degenerados, dos quais os astecas representavam a decadência fatal que deveria ferir todos aqueles povos. Incas degenerados. Nem havia incas no México e nem eles eram degenerados. E ele se refere aos astecas como se fossem parte dos incas. Mesmo que ele tivesse apenas se confundido, poderia ser, né, que tivesse se confundido, estivesse se referindo só aos astecas. Mesmo assim, ele estaria completamente enganado. Os astecas não estavam degenerando. Os astecas estavam no auge da sua civilização, não havia degenerescência alguma. E ele diz, cheio de razão, como é que é? Faltava a luta a essas raças primitivas. Como assim faltava a luta? Me veio uma bobagem na cabeça. A rima, né? Luta. Se eles viviam em paz e em harmonia, por que faltaria a luta? A doutrina de Kardec apenas reflete o pensamento vigente na sua época, na sua França, que enfrentava guerras e revoluções frequentemente, e eles achavam isso tudo normal. Se acreditarmos que Erasto é um espírito superior e dermos crédito à opinião furada dele, então nós temos que ficar felizes com a violência que impera no Brasil, um dos países mais violentos do mundo, responsável por quase 10% dos homicídios no mundo todo. Claro, faltava a luta ao Brasil, agora está explicado, né? E agora, já que o Brasil é o maior país espírita do mundo, né? Aliás, é o coração do mundo, pátria do Evangelho, agora a luta está aí. Para quê? Para acelerar a marcha do progresso. Mas o espírito superior Erasto continua. A essas causas inteiramente fisiológicas, se juntarmos as causas morais, notaremos que o nível das ciências e das artes ali tinha igualmente ficado em prolongada infância. Havia, pois, utilidade de pôr essas regiões pacíficas no mesmo nível das raças ocidentais. Hoje se julga a raça desaparecida, porque se fundiu com a família dos conquistadores espanhóis. Dessa raça cruzada surgiu uma nação nova e vivaz, que por um vigoroso impulso não tardará a alcançar os povos do velho continente. Você percebe que o único parâmetro desses supostos espíritos é o europeu da sua época. Aquela gente era tão prepotente no seu deslumbramento pelo progresso, se achavam tão adiantados, né? Tão inteligentes, tão donos da verdade, que qualquer coisa que se distanciasse deles era inferior. É claro que nós temos que levar em consideração que essas eram as ideias vigentes na época e que eles não eram pessoas más pelo fato de nutrirem essas crenças equivocadas. Mas isso prova que não estamos tratando de espíritos superiores, nem encarnados, que é o caso de Kardec, nem desencarnados, que é o caso de Erasto. Porque se eles fossem espíritos superiores, não estariam sujeitos aos preconceitos da época. Que Kardec era racista, não há a menor dúvida. Mas não se pode acusar Kardec de racismo como se isso fosse uma característica particular sua. Esse era o pensamento vigente naquele tempo, naquele lugar. Todas as ideias atribuídas aos supostos espíritos nos livros de Kardec e nas edições da Revista Espírita são opiniões vigentes na Europa da época e da França em particular. Se houvesse qualquer coisa
de revelação, né? New Revelations. Né? Se houvesse qualquer coisa de efetivamente superior no ensino dos supostos espíritos, isso seria algo vigente nos dias de hoje. Mas não, qualquer pessoa razoavelmente esclarecida hoje, não precisa ser muito esclarecida, qualquer pessoa razoavelmente esclarecida hoje, mesmo no Brasil, é menos preconceituosa que Kardec e seus amigos. Depois do comentário de Erasto, Kardec escreve assim, presta atenção no Kardecão. Como é que é? A essa judiciosa explicação, acrescentaremos algumas reflexões. Judiciosa explicação. Você vê que nem Kardec sabia quem eram os Incas ou quais povos habitavam o México. Como eu disse há pouco, ninguém é obrigado a saber isso. Ninguém é capaz de dominar todos os assuntos. Mas então Kardec não poderia se referir ao comentário de Erasto como judiciosa explicação. Compreendeu ou não compreendeu? Vamos explicar de novo. Tudo bem que Kardec não soubesse que as considerações de Erasto estavam erradas. Evidentemente, Kardec não era obrigado a saber tudo, dominar todos os temas. Que ele era um homem inteligente, não há a menor dúvida. Mas como então ele considera o comentário de Erasto como judiciosa explicação? Se alguém me fizer um discurso sobre astrofísica, por exemplo, eu não vou poder qualificar essa palestra, esse discurso, porque eu não tenho grandes conhecimentos sobre o assunto. Tenho conhecimentos apenas superficiais, rudimentares sobre o assunto. Você percebe que Kardec está redondamente equivocado na sua análise do espírito Erasto? Você percebe que Kardec não demonstra condições de fazer uma análise fria e criteriosa a respeito das opiniões dos espíritos? Você percebe que a classificação de Kardec, a classificação que Kardec dá aos espíritos, né, aquela escala, aqueles negócios, tudo isso fica completamente comprometido? Você percebe que um erro escancarado como esse, de dizer que os Incas habitavam o México, isso só é notado por nós porque nós conhecemos esse ponto específico da história. Mas que todas as opiniões e teorias dos espíritos que nós não temos como averiguar se é verdade ou não, tudo isso pode estar tão distante da verdade como esse comentário de Erasto? Um espírito como Erasto, que faz um comentário errado e preconceituoso, é o mesmo espírito que traz revelações do mundo espiritual e que prega teorias como a reencarnação. Daí é para acreditar numa coisa, mas não na outra. Como é que é o negócio aí? Depois disso, Kardec faz um longo comentário em que despeja as suas teorias preconcebidas e o seu racismo. Entre outras coisas, ele afirma que a raça branca caucásica é, sem contradita, a que ocupa o primeiro lugar na Terra. Ou então que sabe-se que da raça negra e da raça branca saiu uma raça intermediária muito superior à primeira e que é como que um degrau para os espíritos desta. O que Kardec está dizendo é que de uma pessoa pertencente à raça superior branca e uma pessoa da raça inferior negra, nasce uma pessoa da raça intermediária ali, né? Meia boca, mulata, né? E que essa pessoa mulata está a um degrau da raça superior branca. E os defensores de Kardec vão dizer, e com razão, que esse preconceito não era exclusivo de Kardec, o que eu acabei de dizer, né? Que isso era o que pregava a ciência da época. A ciência, que na verdade hoje sabemos que era uma pseudociência, né? Na qual Kardec se baseava para o seu discurso racista, era a frenologia. Se você não sabe ou não lembra, a frenologia foi desenvolvida pelo médico Franz Joseph Gall, isso em torno de 1800. E se baseava nas medidas do crânio humano, né?
afirmando que o cérebro seria como se fosse um órgão da mente e possuiria áreas específicas ou módulos que determinam o caráter e a moral das pessoas. A Anna Blackwell, uma fã ardorosa de Kardec, né, que traduziu o Livro dos Espíritos para o inglês e que depois da morte de Kardec se tornou uma das suas mais ardorosas defensoras, ela afirma no prefácio da sua tradução do Livro dos Espíritos para o inglês que Kardec foi por vários anos secretário da Sociedade Frenológica de Paris. Então ele era um racista de carteirinhas, racista científico, se fosse possível dizer isso, né? O que os defensores de Kardec não notam é que, assim como a frenologia levou Kardec a desenvolver teorias racistas, e a frenologia é hoje considerada uma pseudociência, do mesmo modo o espiritismo tentou obter foros de ciência, mas nunca provou a manifestação de espíritos. Tanto a frenologia quanto o espiritismo são fruto de uma época. São tentativas de obter explicações sobre determinadas coisas. São sistemas que apresentam, sim, alguma lógica, mas essa lógica é baseada em premissas falsas, logo, são sofismas. E por que os fãs ardorosos de Kardec não notam isso? Não será por medo da verdade? Imagine uma pessoa que dedicou grande parte da sua vida ao estudo de uma determinada área, admirando o maior nome dessa área de estudo. Imagina essa pessoa se ver obrigada, de repente, a reconhecer que estava errado esse tempo todo. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Eu tenho visto surgir uma nova geração de kardecistas estudiosos que optaram bravamente, não só por não ignorar os erros de Kardec, os erros envolvendo a doutrina, como a divulgar grande parte dessas descobertas mais recentes. Eu tiro o chapéu para essa turma. Fazem um trabalho árduo, honesto e extremamente bem feito. Eu só não entendo como eles continuam acreditando. E isso não é de maneira alguma uma crítica. Eu realmente não entendo. Tem uma piada de extremo mau gosto que me veio à mente agora. Nem sei se eu conto. Tá, tu tá insistindo, aí eu vou contar. É uma analogia que eu percebo, entendeu? Um casal está esperando um filho, o pai está na maternidade. Aí o médico vem avisar o pai que o filho nasceu, mas tem alguns problemas graves, né? O pai diz que está pronto para aceitar o filho do jeito que for. O médico repete, olha, o caso é grave mesmo. O pai pergunta o que foi, falta algum membro? O médico diz que sim. O que falta, as pernas? O médico diz que realmente ele não tem as pernas, mas o problema é ainda mais grave. Ele não tem os braços? O médico confirma que ele não tem as pernas, não tem os braços, mas é pior do que isso. O pai pergunta se ele tem o tronco, o médico diz que não tem, nem tronco não tem. Mas o pai é muito amoroso e não se abala. Se tiver só a cabeça, tudo bem, vai ser amado igual, é filho, fruto do amor dele, da mulher dele. O médico diz que não tem cabeça, só o que tem é uma orelha. O pai, um exemplo de amor e aceitação, diz que tudo bem, que eles vão amar aquela orelha. O médico completa, só que ele é surdo. A doutrina, depois de suficientemente analisada, é que nem o filho desse pai. É só uma orelha e é surdo. Erasto era um desses guias, né? Era um dos guias espirituais da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos, né? A Sociedade Espírita de Allan Kardec. Aí você vê o nível dos espíritos superiores de Kardec. No Livro dos Médiuns, item 98, Kardec se refere assim a Erasto. Olha o que diz Kardec sobre Erasto. Um espírito cujas comunicações todas trazem o cunho incontestável de profundeza e lógica.
Com muitas delas deparará o leitor no curso desta obra. Ele se dá a conhecer pelo nome de Erasto, discípulo de São Paulo, e como protetor do médium que lhe serviu de instrumento. Não se esqueça, se você chegou até aqui, não se esqueça que no próximo vídeo nós vamos saber mais sobre o médium que dizia manifestar o espírito Erasto. É a primeira vez que eu digo isso. Não perca esse vídeo. Você ouviu o que disse Kardec, um espírito cujas comunicações todas, ele usa a palavra todas, trazem o cunho incontestável de profundeza e lógica. Mais adiante, no item 225, Kardec se refere assim a Erasto, um espírito superior que se revelou mediante comunicações de ordem elevadíssima. Palavras de Kardec. Você vê então que Kardec considerava Erasto um espírito superior que dava comunicações de ordem elevadíssima e que todas, não algumas, não quase todas, mas todas essas comunicações trazem o cunho incontestável de profundeza e lógica. São palavras de Kardec. É bom lembrar que grande parte do Livro dos Médiuns foi produzido, grande parte do Livro dos Médiuns foi produzida com comunicações desse espírito superior. Depois das comunicações que nós vimos, será que dá para considerar que Erasto seja realmente um espírito superior? Será que um espírito superior pode cometer erros tão grosseiros? Mesmo reconhecendo que os espíritos só dizem aquilo que eles sabem e que eles não progridem em todas as áreas do conhecimento ao mesmo tempo, tudo bem. Não é uma leviandade dar opiniões tão taxativas, catedráticas, definitivas a respeito de um assunto que não se conhece? E se por um descuido, vamos analisar, vamos dar mais chances a Erasto, né? Então assim, se por um descuido esse espírito tivesse se enganado somente essas 2 vezes, não seria o caso de um outro espírito chamar a atenção para esses erros? Afinal de contas, não havia uma pleiade. Eles gostam dessa palavra, né? Pleiade. Legal, né? Pleiade. Não havia uma pleiade de espíritos comandados pelo Espírito de verdade. Não poderia, aliás, o próprio Espírito de verdade, que se dizia ser o espírito familiar de Kardec e que dava pancadas, que nem tem pancada aqui de vez em quando, o Espírito de verdade dava pancadas na casa de Kardec para chamar a atenção de Kardec para os erros que Kardec estava escrevendo, né? Isso contado pelo próprio Kardec nas obras póstumas. Não podia ele mesmo, Espírito de verdade, corrigir esses erros de Erasto? Estava ali para quê? Não era para isso? Os defensores mais desesperados e despreparados, que não é o caso dos estudiosos que eu mencionei há pouco, eles dirão que a doutrina é uma construção, que nós temos que fazer a nossa parte, que nós não podemos esperar tudo de mão beijada, né? Que Kardec sempre falou que os espíritos não são infalíveis. Mas então para que doutrina, Castro Alves? O fato é que todas as comunicações atribuídas aos espíritos, sem exceção, tratavam de assuntos dominados pela elite intelectual da época. Não há nada de revelação, não há nada de novo nas supostas revelações. O que há é uma série de teorias, alguns conhecimentos de ponta da época e muitos erros grosseiros como esse referente aos incas que eu apontei aqui. Quando um espírita estuda o Livro dos Médiuns, como eu estudei uns 20 anos atrás, pouco mais, e segui estudando depois. Mas quando um espírita estuda o Livro dos Médiuns, ele acha que ali estão contidos os ensinamentos dos espíritos superiores. Você confia num espírito que comete um erro tão grosseiro e que se mete em tudo que é o assunto, tudo que é assunto, como se fosse autoridade? E você vê também que Kardec confia inteiramente em Erasto. Você acha que Kardec tinha realmente condições de fazer um julgamento sobre a superioridade ou inferioridade de um espírito?
Kardec apresenta a doutrina como sendo dos espíritos superiores. Você confia em espíritos superiores que falam besteiras como essas de Erasto? Antes de encerrar, apenas uma curiosidade, né? O Chico Xavier, criador do EPB, o Espiritismo Popular Brasileiro, no seu livro Paulo e Estevão, atribuído ao seu alter ego Emmanuel, ele romanceia sobre a vida do apóstolo Paulo. Esse é um dos melhores livros do Chico. Tirando o excesso de adjetivação, né, que era a sua principal característica como escritor, é um bom livro. O enredo é bem interessante. Mas é interessante notar que Chico não menciona Erasto nenhuma vez. E isso é estranho. Porque ali há menções a Timóteo, né, e a outros discípulos, outros seguidores do apóstolo Paulo. Mas Erasto, que parece ter sido muito próximo do apóstolo Paulo, como nós vemos no Novo Testamento, ele não é citado nenhuma vez. Eu acredito que Chico tenha evitado inserir Erasto na sua trama, porque o espírito Erasto, ele fez uma dura crítica lá no tempo de Kardec, né? O espírito Erasto fez uma dura crítica numa carta que foi lida por Kardec, quando Kardec fez a sua viagem a Bordeaux, aos espíritas de Bordeaux. Essa crítica muito provavelmente, quase certamente, se dirigia a Rustem, né? Jean-Baptiste Rustem, que vivia entre tapas e beijos com Kardec. Como Chico era fã de Rustem e a FEB na época defendia ardentemente o rustenguismo, né? Não seria conveniente lembrar de Erasto. Para terminar, você deve estar sabendo que eu estou encerrando as atividades neste canal. No próximo vídeo nós vamos saber quem era o médium que dizia manifestar o espírito Erasto. Nós vamos ver sobre a sua dissidência em relação a Kardec e vamos ver principalmente o que aconteceu com ele. E não é sensacionalismo, tanto que eu decidi interromper essa série por causa dessa descoberta. Confesso que não sabia. Este será o último vídeo desta série. Eu pretendia fazer uma série bem mais longa, pretendia fazer uma série mais completa, abordando todos os espíritos e médiuns mais conhecidos que participaram na doutrina, mas depois do que eu descobri, que eu não sabia, sobre o médium de Erasto, o Sr. D'Ambel, eu definitivamente me enojei desse tema. Deu. Não perca o vídeo. Muita força e paz para você.